E talvez, acredito eu, esse é o meu ponto de vista, que é a nossa verdadeira razão de existir aqui nesse planeta Terra e estarmos em completa expansão, ou seja, em crescimento. E para isso, a gente precisa conhecer mais sobre o nosso universo, sobre as leis que regem o nosso universo, sobre os nossos astros e sobre tudo aquilo que está nos influenciando. Então, estamos aqui hoje. Elaine, pode passar a palavra aí para nós dar esse start bem agradável para o ouvinte que está conosco. Muito bem. Então, nós, além do retorno da Silviane, que ficou mais de 30 dias afastada, cuidando de outras questões pessoais, né? A Vanessa já está vindo com mais frequência, está ganhando da Silviane aqui no programa, porque ela sempre traz assuntos muito bacanas, de muito interesse, né? E essa semana, então, mais que importante a presença da nossa Vanessa dos Astros, porque nós vivemos na segunda-feira o eclipse total do Sol. Aqui no Brasil nós não vimos, né? Mas com certeza isso foi sentido em todo o planeta, em todas as pessoas, Vanessa. Fala para nós do significado desse eclipse total e o que ele deixa no rastro, ou no espaço, ou onde quer que isso tenha ocorrido. Um eclipse, ele é um dos momentos, né, em que a gente mais consegue perceber o quanto a astrologia está em harmonia com a astronomia. Porque a gente vê a olhos nus, né, e como que isso influencia, né, a astrologia, ela usa o movimento dos astros, o posicionamento dos astros. Então, é muito interessante a gente aproveitar esse momento para entender como que isso influencia na gente, trazendo um entendimento lógico do porquê isso influencia na gente. Tirando até a ideia mística, só mística, sobre este movimento, né? Então, o que acontece em um eclipse total solar, que foi o que aconteceu no dia 8 de abril. Não foi visível do Brasil, mas foi visível principalmente ali na faixa do Canadá, México, Estados Unidos, né? É dito raro, foi lá desde 2017, não tem um total. No Brasil, desde 94, não tem um, eu lembro também. Lembro também na escola que tinha que usar as coisinhas de filme para poder ver. Lembro muito dele. E então, assim, não é comum acontecer, porque precisa uma combinação de fatores astronômicos, que a Terra está numa distância exata, a Lua está numa distância exata da Terra, num alinhamento perfeito entre a Terra e o Sol, para que daqui onde a gente veja ela tenha o tamanho certinho do Sol, embora ela esteja antes. Então tem uma física e uma astronomia aí muito incrível acontecendo. E daí o que acontece de forma prática? O Sol, que ilumina o nosso dia inteiro, ele é coberto, ou seja, a gente tem ali um momento de escuridão, que chega até a sentir diminuição de temperatura, de incidência de raio solar. Se a gente lembra que a nossa vida aqui na Terra é toda fundamentada pela luz do Sol, que traz para as folhas e entra toda a cadeia alimentar, né, e que os animais, principalmente, são regidos por isso, o que acontece? Tem uma escuridão no meio do dia. E isso mexe no ciclo hormonal, no que a gente chama de ciclos circadianos, aqueles ciclos diários que a gente tem. Então, no meio do dia, tu tem uma noite. E isso faz com que, mexendo nessas coisas todas, chegando no nível do nosso corpo, dá sensação de sono, de sonolência, de preguiça, de falta de ânimo, de cansaço. Então, são coisas que a gente ouve falar do eclipse como se fosse um efeito, mas tem até uma explicação do que isso acontece, porque o Sol é o nosso astro. A vida, como ela é aqui na Terra, depende da luz solar. Então, quando isso mexe, principalmente nos animais, assim, né? Que tem a gente ainda é lógico, consegue entender que está acontecendo um eclipse,
Mas para eles que estão totalmente relacionados à natureza, vai anoitecer, mas já escureceu, já amanheceu de novo, né? Então isso sacode e naturalmente a gente sente esse efeito, que no nosso corpo, né, atuando dessa forma, a gente tem essas sensações assim. Então, não ficou para vocês aí uma sensação de cansaço essa semana? Parece que a gente está mais lento, parece que aquilo que a gente faz com mais facilidade estava um pouco mais desafiador de fazer, vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Não, sentiram isso? Mesmo, Vanessa, mesmo não estando onde faltou o raio solar, mesmo estando fora desse foco, né? Sim, quem está no rastro ali sente mais, né? Mas a conexão entre a Terra, ela é total, assim, daí isso envolve mecanismos bem interessantes de que isso, sim, se espalha numa teia, né? Eletromagnética e várias formas de que essa energia, ela, assim, toca a todos. Então, a gente sentiram? Sim, segunda-feira foi desafiador. Desafiador. E várias pessoas, as quais atendi, ou conhecidos e amigos, todo mundo com essa sensação. Mas também muita gente vinculando mais ao misticismo, né? Mais a questão assim, o que vão fazer agora que tem eclipse e tal. Então, assim, acredito eu que é bastante falta de conhecimento ou de oportunidade de entendimento real do que o eclipse causa no ser humano, né? E o que a gente pode aproveitar ou não deste momento, para que serve esse momento de eclipse voltado para o ser humano. Então, algumas pessoas que entraram na questão mística vão mais em fazer algum ritual, né? Chegaram muito a perguntar, tem que fazer algum ritual, tem que se preparar de alguma forma. E a Vanessa, então nossa Vanessa dos Astros, nos traz uma percepção mais racional, mais lógica e congruente a esse autoconhecimento que a gente está tentando promover, que é um autoconhecimento fundamentado. Da ciência, né? Então, assim, Vanessa, acho que é importante que tu coloque isso, né, para os ouvintes, para que a gente tenha essa percepção, porque a gente está aqui justamente para trazer esse conhecimento e falar sobre o quanto a astrologia, ela não é mística, né? Ela tem realmente um fundamento e esse fundamento tem impacto no ser humano, sim, e a gente pode, quando a gente está se autoconhecendo, observar isso e aplicar de forma mais leve no nosso dia a dia. Então, trazendo esse entendimento do como mexe no nosso corpo, porque somos feitos de natureza, né? Tranquilamente a gente percebe que esses efeitos começam a atuar no nosso psicológico também, porque o psicológico é uma parte do ser humano. Então, a gente entendendo como que isso atua no nível físico, ele também vai trazendo, porque quando a gente se sente cansado, desanimado, não gera questionamentos interiores? Muitos. Né? E daí isso que estava no físico atua na parte psicológica da pessoa, né? E daí que a gente vai vendo uma situação, um evento que é astronômico, que é físico, atuando também na nossa psicologia, mas o entendimento do porquê isso. Acho que é isso que tu quis dizer, né, Silvia? A gente entender que a gente querendo ou não, o eclipse atua na gente e tá aí a explicação do porquê. Então, independente da crença, do dogma, atua na gente a partir de um processo físico, químico e biológico. E a nossa psicologia vai reverberando em função disso. Então, gera questionamentos de por que eu tô tão cansada? E daí a gente começa a perceber, e daí eu já vou falar o signo que isso aconteceu para trazer alguns entendimentos dos questionamentos que isso gerou. Mas assim, a gente se sentir cansado com menor velocidade no momento em que o Sol está em Áries pedindo muita ação, né? Nos convidando a ter movimento, nos convidando a ser ativos, a dar princípio às muitas coisas. E daí quando a gente se sente cansado e não consegue dar conta de tudo, o que a gente faz? Aquilo que é prioritário, né? Seleciona. E daí a gente já começa a ver que diante de tudo aquilo que eu tive vontade de fazer, em vez de eu sair fazendo todas as coisas,
Se eu direcionar a minha energia para aquilo que realmente é válido e necessário, eu sou mais assertiva. A minha energia vital, que é o que movimenta isso tudo, ganha um propósito e eu consigo executar aquela função, em vez de sair executando muitas e não concluindo nenhuma. Essa é uma questão do signo de Áries, que foi aonde aconteceu este eclipse, né? Áries, ele tem uma energia de princípio, de começo. Um grande começo, assim, um Big Bang, uma explosão, em que centelhas de matéria foram voando em alta velocidade para todos os lados. Então é mais ou menos isso, a gente quer começar. Só que quando a gente começa muita coisa, é muito pouco os que a gente chega até o final. E quando a gente tem esse evento que faz a gente reduzir a nossa energia, a gente tem a oportunidade de perceber, bom, mas qual desses realmente tem fundamento? Quais desses são necessários? Quais desses eu quero fazer, porque mesmo cansado, eu fui lá, me levantei e fiz. Ou qual desses eu precisei me levantar e fazer e foi muito difícil e eu não quero mais. Porque eclipses, o fato dele escurecer a luz do sol, né, ele tira a luz, ou seja, e depois ela volta a nascer. Então isso dentro da gente faz mais ou menos assim, ele retira algumas coisas. E se a gente tem esse entendimento, a gente consegue agora perceber coisas nessa agitação toda que a gente se envolveu, o que não dá mais para seguir adiante, porque me dissipa, me tira o foco, me tira a produtividade e faz eu fazer coisas que eu não quero fazer. E se eu faço coisas que eu não quero fazer, eu fico triste, eu fico desanimado, eu tenho pouco ânimo de vida. E daí que vai atuando nessa parte que a astrologia nos ajuda a decodificar aonde vai atuando e como que chega nesse nível além do físico do ser humano. Olha que interessante, né? Quando tem conhecimento, tu passa a entender o processo e até tomar decisões melhores, né? Porque no dia a dia a gente vive essa situação e não tem esse discernimento, né? Do por que isso está acontecendo e o que eu posso fazer com isso. Ela aparece apenas como uma insatisfação, né? Daqui a pouco a pessoa está se sentindo insatisfeita, mas ela não consegue ter esse olhar de, não, tem algo maior que eu que está promovendo essa minha sensação. Então, eu consigo, a partir da astrologia, a fazer esse entendimento e trazer isso para o meu campo. E aí, como a Vanessa disse, a gente está falando do signo de Áries, que é o que está movimentando, mas cada um ainda tem o seu, né? Sim. Cada um ainda tem a sua forma, vida de ser, o seu mapa, a sua organização existencial no planeta Terra. Mas aí eu tenho o que está acontecendo ali fora. Então, unindo tudo isso aonde eu estou e quem eu sou. Nesse momento, trazendo para esse impacto de início, de princípio, que realmente a partir do dia 20 de março, né, Vanessa, a gente iniciou o ano novo, então realmente a gente considera que nosso início, nosso start é 20, né? 20 de março. Que a gente vem com esse ânimo, todos passamos pela Páscoa também, que foi um movimento que é importante também a gente esclarecer o quanto a Páscoa está influenciada através da astrologia, que também foi um assunto que a gente abordou, conversando, porque tudo isso faz parte de quem a gente é e do sistema que a gente está inserido. Então tem bastante informação. Sim, a Páscoa é um feriado móvel, né? Isso, sabe que eu li uma reportagem desses últimos dias aí que o Papa deseja unificar a data da Páscoa, porque os cristãos que sofrem, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas quando é que o teu Cristo ressuscita, que tem a Igreja Católica Ortodoxa e tem a Igreja Católica Romana, né? E eles comemoram em datas diferentes a Páscoa. E o Papa está em entendimento, então, com o chefe da Igreja Ortodoxa, para unificar essas datas, mas elas realmente são marcadas em função da lua, porque não existe Sexta-feira Santa sem lua cheia. Né? A Páscoa, ela acontece na primeira lua cheia do ano novo. Mudou dia 20 de março. E a próxima lua cheia do ano novo astrológico é o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa.
E, bom, o Papa pode até unificar, mas aqui a gente fala sobre aproveitar o movimento dos astros a nosso favor, né? O ano novo astrológico, o início, uma lua cheia que é resplandecente. Eu acredito que se a gente aqui começa a perceber que a energia dos astros está a nosso favor, o Cristo sabia disso ainda melhor, né? Então, ele ter realmente tido uma energia de princípio, de ação e de renascimento a favor dos astros, para mim é muito coerente. Então, daí... Mas, de fato, algumas datas estão sendo bem fixas e perdendo um pouco desse movimento. Tanto que o nosso ano novo no calendário está em 1º de janeiro, né? E um ano começando em Capricórnio. É meio engraçado. Por isso que a gente tem até a sensação de que o ano começa só depois do carnaval, né? O ano começa... Por quê? Porque o carnaval geralmente está acontecendo ali perto do ano novo astrológico, que é onde a energia, essa energia que agora a gente entendeu como que ela vai atuando no nosso corpo, né? Realmente dá o ânimo de princípio. E o carnaval não é uma festa brasileira, né? É uma festa pagã que existe em diversos povos, né? A Páscoa também. E a Páscoa também. A Páscoa também. Então, foram muitos eventos pagãos que o cristianismo organizou ali para tirar, mas muito sincrônico com datas pagãs, que é o Renascimento, porque no hemisfério norte, onde a maioria dessas datas foram estabelecidas, aqui o ano novo astrológico começa com a chegada do outono, lá começa com a chegada da primavera, o Renascimento. O Cristo também. Então, e por isso o simbolismo da Páscoa vem com o ovo, que é um início, uma fertilidade, e o coelho, que é um animal super fértil. Então, os simbolismos que eles foram pegando de uma festividade que eles tinham lá. Esses animais também estavam se reproduzindo e acordando de uma hibernação, né, vinda do inverno. Então, a Páscoa também é pagã, né, nesse sincronismo, né? O que eu acho que não desfaz nenhuma das religiões, porque a energia ela chega e reverbera em diferentes consciências, né? Exato. Que é o que a gente chama de consciente coletivo, né? É a força do consciente coletivo. Então, por mais que haja crenças ou conceitos pré-estabelecidos em cima de qualquer data, a energia está prevalecendo. Então, mesmo que a gente conversou já há algum tempo atrás sobre a própria festa do Ano Novo, ou a festividade do Natal, né? A gente pode não concordar ou acreditar que seja diferente, mas existe um consciente coletivo que envolve tudo isso que gera essa energia, né? Então, de repente, até a unificação de data seja com esse propósito de facilitar para os novos aprendizes dessa linha, né? Mas não vai mudar a história ou o porquê daquele momento de renascimento que está totalmente vinculado a essa data. E até porque, assim, lembrando um pouco da questão antes de Cristo, né, muito antes de Cristo, quando a rainha Esther resolveu, então, poupar vidas, porque teve uma época que muitas crianças eram mortas, tipo, há muito tempo antes, não me lembro quanto tempo antes de Cristo, mas era lá naquela região, e ela comprou essa causa e ela começou a promover, e ela pediu para que as pessoas da comunidade pintassem ovos com sangue e colocassem na frente da sua casa quando ocorresse essa como é que se diz? Chacina? De crianças. E aí a gente começa a entender até a etimologia da palavra Easter, que é Páscoa, né, em inglês, que vem advinda de Esther. E Esther também é a parte básica da palavra estrogênio, que é um hormônio feminino, estrangeiro, né? Então, assim, tem um monte de fundamento que está muito antes de Cristo ter estado aqui conosco. E aí foi criada essa festa pagã depois, em comemoração à vida, à manutenção da vida. Então, tem um monte de fatores que
influenciaram as pessoas e hoje a gente está aqui e opa, eu comemoro isso aqui porque eu estou aqui porque, né? Mas se for olhar para esse lado também, né, a vinda de Jesus aqui na Terra, ela foi anunciada muitos anos antes, né? Ele era aguardado. Aguardado. Então, se tem um evento coletivo que já puxa essa data de renascimento, justamente a força do coletivo, e essa vinda de Cristo é para esse coletivo aqui na Terra, um não precisa dizer o outro, mas eles podem aproveitar uma energia que o fato de ser religião é uma decodificação humana de uma energia que chega. Então, eu entendo religião como uns falam português, outro inglês, outro espanhol, mas está todo mundo falando a mesma coisa numa linguagem diferente. Então, essa energia vem e Cristo, inteligente do jeito que ele é e sabendo desses eventos cósmicos e coletivo, aproveita porque abre um portal dessa frequência. Né? Tem uma energia favorável ao renascimento, à ressurreição. A Terra está vibrando essa frequência. Então, o trabalho dele é facilitado também. Né? Então, para mim, não tem conflito. Tem diferentes linguagens e todas são muito interessantes. E a astrologia entra nisso também, né? Trazendo, então, esse entendimento da lua cheia, que é essa frequência do renascimento, né? A lua cheia a gente pode entender como a grande mãe, a mãe fértil, né? Então... que uma vez por mês ela se manifesta. Se manifesta. Aí o ciclo feminino também se dá pela lua, né? Sim. Que gera a vida, né? O ciclo feminino da fertilidade que faz nascer a vida, né? A planta, que também é fértil, também tem o seu feminino e o seu masculino, né? E daí, se a gente volta agora, que a gente entrou nessa parte do feminino e da lua, e perceber que a lua, essa que é feminina, foi vista sobre o sol, que é o masculino, as mulheres podem estar se sentindo muito mexidas neste momento. Inclusive, com seus ciclos hormonais sendo sacudidos e balançados e reajustados. Então, meu ciclo que era de tantos dias, agora levou tantos, adiantou, tive um escape, estou com sintomas de menstruação antes do tempo. Porque, sim, mexe. Porque aquela lua que não é visível, ou seja, a gente viu a face não visível da lua na escuridão, mas que não é comum de a gente ver. E se ela mexe nesse ciclo hormonal, as mulheres sentiram isso de uma forma bem diferenciada também. Então, nunca negando a medicina, nunca negando o cuidado com o corpo, mas não precisa um alarde muito grande se você vem com o seu ciclo tranquilo e esse mês deu um balanço, é bem possível. É bem possível que seja natural. Para aquelas que fazem uso anticonceptivos, né? Elas não sentiram talvez fisicamente, mas psicologicamente. Então, ela vai sentir. É inevitável. Até para as mulheres que não menstruam mais. Né? Até para... Sim. Sim. Não deixa de sentir todo esse processo, que é o processo do feminino. Né? Mulheres que não menstruam, seja qual for o motivo, né, por já ter saído da fase fértil, por ter feito retirada de útero, do sistema reprodutório, por tomar algum tipo de hormônio, por ainda não ter menstruado, não ter entrado na fase reprodutiva, né? A lua nova sempre traz as sensações de estar menstruada. Então, essa informação é ainda mais valiosa para quem já deixou de menstruar e sabe o que é menstruar, né? Então, a lua nova sempre vai dar aquela sensaçãozinha parecida. É mais sutil, porque a mulher, depois que sai do período reprodutivo, ela já não lida mais com essa energia a partir do corpo físico, ou seja, não menstrua mais, né? Mas a psicologia, as emoções, a TPM,
tudo acontece. Então, se quem já parou de menstruar começar a olhar, vai perceber que na lua nova sempre parece meio que também com a sensação que tinha antes. De incômodo. De incômodo. Ou de recolhimento, porque nem sempre precisa ser um incômodo, né? É mais incômodo quando a gente não aceita se recolher. Precisa manter aquele ritmo acelerado e tá com uma vontade de ficar um pouquinho mais quietinha, né? Porque quando a gente menstrua, de alguma forma a gente precisa se recolher um pouco. Mesmo que seja com algum cuidado íntimo, tem um recolhimento. O corpo pede este recolhimento. Então, se a gente não luta com isso, a gente consegue, inclusive, ouvir qual é essa emoção que está nos transpassando, qual é o nome dela, o que é isso. Sabe quando a gente sente um monte de coisa e não sabe o que está sentindo? Se a gente se permite parar um pouquinho e dar nome para isso que a gente está sentindo, a gente lida de uma forma diferente. E a lua mexe com tudo isso, ou seja, tá todo mundo sentindo alguma coisa que se não parou um pouquinho, não tá sabendo dar um nome. E é em função de toda essa decorrência, né, desse fenômeno. Mas a astrologia pode ajudar a gente a dar nome para isso. Porque todo mundo tem Áries em uma parte do seu mapa, e não é no mesmo lugar. Então, são o que a gente chama de casas astrológicas. O zodíaco, o mapa astral, ele é tipo uma pizza de 12 fatias. Uma fatia para cada signo. Ou seja, em alguma fatia dessas, está o signo de Áries. E cada fatia é como se fosse uma área da nossa vida. Então, a gente vai perceber pessoas que sentiram este efeito na sua forma de se expressar, que sentiram na forma de se relacionar, que foi no trabalho, que foi na amizade, na espiritualidade, em casa, né? Porque não se manifesta para todo mundo igual. Então, a gente ajuda a pessoa a entender que parte aquilo aconteceu. Tá, mas já aconteceu o eclipse. Então, já aconteceu. Eclipses têm efeitos duradouros. Ou seja, o dia do eclipse mesmo, ele foi o evento, mas isso ainda vai ficar reverberando por até 6 meses. E isso é uma coisa que vale muito a gente continuar falando dentro da astrologia do eclipse depois que ele passa. Porque é agora que as pessoas começam a viver dentro de si o eclipse. Então, assim, o eclipse foi segunda e tem algumas datas que isso pode reverberar de forma mais ativa. A gente pode sentir o eclipse em 7, 14 e 28 dias, principalmente. Essas 3 datas. 7, 14 e 28. Ou seja, o eclipse foi nessa segunda, a gente pode sentir segunda que vem, na outra ou daqui um mês. São datas mais possíveis de a gente realmente parecer que o eclipse está acontecendo naquele dia. Ou a gente tem a sensação assim, o eclipse passou e eu não senti nada. Calma mais um pouquinho. Se no lugar do mapa da pessoa, que foi aos 19 graus de Áries, para quem tem o seu mapa astral e sabe localizar, tem algum planeta, tem alguma coisa localizada naquela região, essas pessoas sentem ainda mais forte. Ou se tem um ascendente, o meio do céu, é mais intenso para essas pessoas. Por isso que para algumas pessoas o processo é mais intenso, para outras menos, a depender da área e do quão povoado tá aquele setor do mapa dela. Tá, Vanessa, você falou desses 12 pedaços da pizza e que todos sentem Áries. Tá, mas como assim? Como funciona isso? São 12 signos, né? Uhum. Tá. A gente nasce, né? São 9 meses de gestação até a vida do ser humano, né? Sim. Como é que, durante e fora desses 9 meses, como é que os astros vão influenciar? Dentro da gestação? Na vida da pessoa. Eu não compreendi a relação Não, com a se nós gestação. somos um ser que é formado em 9 meses, tá? Sim. Daí a gente vive o ciclo daqueles astros de 9 meses. Como é que os outros vão influenciar? Como é que isso funciona? Como é que esses astros vão influenciar na minha vida? Fora do período que eu fui gestada. E a gente considera a partir da data do nascimento. Né? Então, o mapa ele vai ser feito a partir da data, horário, local. A tua primeira inspiração. Por isso que para fazer um mapa a gente precisa do dia, da hora e da cidade. Ou seja, no momento que você chegou, como que estava o céu.
e ali você ancorou aquela energia. Mas, Vanessa, o corpo já está na Terra 9 meses dentro da barriga da mãe. Na casa 12, uma dessas fatias, a gente consegue ter um entendimento do período intrauterino. Ali tem muitas memórias. Quem tem a casa 12, a mãe teve uma gestação bem ativa ou traz memórias de outros tempos, de outros momentos. Então, esse momento antes de gestação, a gente consegue acessar vendo como a casa 12, uma das fatias dessa pizza, está localizada. Daí, assim, a pessoa nasceu, e como que pode cada um ter Áries num lugar, né? Porque é a foto do céu no momento que tu nasce. Ou seja, nós estamos girando. E a gente dá um giro uma vez por dia. Ou seja, a Terra dá um giro, né, em torno de si mesma, que leva um dia. E esses astros ao redor da Terra estão girando. Ou seja, o Sol nasce a leste, 6 da manhã. Ao meio-dia ele está aqui em cima. Está girando isso tudo. No momento que tu nasceu, se tu não nasceu às 6 da manhã, o teu Sol não vai estar bem ao leste. Mas algo está nascendo ali, que é o teu ascendente e determina a posição de todos os outros astros, de todos os outros signos. Então, assim, a gente sabe que é muito complexo, né? É complexo, é um assunto bem complexo. Até eu vou aproveitar já um momento e dizer assim, a Vanessa vai estar dando um curso, né? Esse curso vai trazer toda essa informação, é para autoanálise do seu mapa. Cada participante vai fazer o seu mapa, vai analisar o seu mapa, e também para terapeutas que queiram trabalhar, né, analisando o mapa. Então, esse curso, a gente falou aquele dia até talvez da data, mas a gente está organizando, reorganizando ele vai acontecer aqui no Metoque, vai acontecer online também, mas eu sempre sou do presencial, né, porque eu gosto dessa energia, eu vou estar pegando, eu preciso pegar o meu, né, a taurina aqui da sensação física, preciso pegar meu mapa, olhar para ele, então tá, deixa eu entender isso aqui. Como assim? Onde que tá a Áries aqui? Quantos graus? Como é que eu vejo esses graus aqui? O que importa? Ah, então agora uma informação nova, quer dizer, a casa 12, o que eu tenho lá na casa 12? Quais são os planetas que estão regendo aquela casa ou nenhum? O que isso significa para mim? Né? Então, toda essa informação, que ela é valiosíssima, a Vanessa vai estar trabalhando nesse curso que ela vai estar ministrando aqui no Metoque, no Instituto Ciano. Então, também já fica um convite, né, para o ouvinte que se interessa por esse assunto, que gosta ou sabe alguém que goste, né, que repasse essa informação, porque é valioso. Data? Não temos ainda definido, né, Vanessa? A princípio em maio, né? Não, em junho. Acredito fortemente que agora em junho a gente... Vai ser possível. Vai ser possível, porque a gente está organizando uma boa estrutura justamente para que possa ser transmitido online. Então vai ser presencial no Instituto Ciame, para o pessoal da região ou que queira se deslocar, mas essa mensagem pode chegar a muitos lugares, o YouTube está aí atingindo muitas né, distâncias, e não tem possibilidade de estar presente aqui, vai ser transmitido de forma online. Então a gente está mexendo nessas datas justamente para organizar com a equipe que vai estar lá dando o suporte para conseguir responder essas pessoas que não vão estar presencial. Mas a ideia é, durante o curso, que vai ter a duração de 6 a 7 meses, estamos fechando a grade também, no primeiro final de semana de cada mês. Durante o curso, a pessoa vai construir o seu mapa, ou seja, vai entender tudo isso e vai entendendo sobre si. Fazendo o seu mapa, entendendo como que isso tudo funciona, permite ela começar a fazer outros mapas. Então, é um curso de interpretação do seu mapa e de capacitação para saber fazer o mapa astral também. Daí, cada um vai usar essa informação, se é para si, se é como forma profissional, daí é onde cada um se encontra. Olha que bacana. Então, 6 meses de curso, e no final de semana é um dia inteiro, 2 dias? É sábado o dia inteiro, né, com os intervalos, e que vai ter sendo apresentado o conteúdo, e no domingo, na parte da manhã, justamente cada um com seu mapa, olhando o assunto que foi dado, como que está em si.
E aí que a gente puxa todo o horário, todo o conhecimento para a pessoa. Ah, mas o meu tá aqui, como é que tá aqui? Começa a fazer todas essas perguntas para ir trazendo entendimento. Porque sim, é um mapa cheio de símbolos, cheio de simbolismo, cheio de informação, né? E tudo aquilo que sai de escrito, quando eu entrego um mapa astral, ele tem mais de 70 páginas escritas. Tudo vem daquela imagem. Então é rico em informação. E por isso que as primeiras vezes que a gente olha, demora para compreender. Tem que ir praticando, tem que ir olhando para si mesmo. Por que para si mesmo primeiro? Porque se faz sentido para ti, a astrologia ganha credibilidade. E não tem como não fazer, porque o negócio é incrível mesmo, né? E se você tem a credibilidade de que aquilo funciona, você entende que pode contribuir com outras pessoas, porque se funciona para você de uma forma tão inteligente, funciona para os outros também. É maravilhoso, E tipo assim, a gente fala assim, tem as pessoas que já têm seu mapa, né? É um momento porque muitas vezes a gente sabe, vai na internet, eu quero um mapa astral, então tu recebe informação, mas o que tu faz com ela? Não entendi nada, ou não faz sentido, porque tem muitas pessoas que às vezes não têm essa interpretação, ou desconhecem o horário, porque pode ser feito um mapa sim, desconhecendo, mas aí há alguns fatores que a Vanessa nos apresenta e traz possibilidades, né? Porque muitas vezes o registro não está de acordo, e aí a interferência, isso não faz muito sentido, mas eu não me comporto assim, ou eu não sinto assim. E aí tem algo ali que não está realmente ajustado. Então são muitas informações que a gente vai trazendo isso pro seu eu e para fazer a vida acontecer em todas as suas possibilidades e frentes, né? Porque a gente fala, nós temos a tendência de separar carreira, finanças, relacionamentos, família, filhos. Então a gente separa, né? Mas o mapa ele também traz essa possibilidade, porque a gente vai conseguir ver o que eu tenho em cada casa, porque cada casa rege uma área da minha vida. Então a Vanessa falando a casa 12, né? A casa 12 eu já consigo ver o que eu tenho, o que minha mãe sentiu, como que foi a gestação, ou a relação das minhas vidas passadas, para aqueles que acreditam, mas eu acredito que quem não acredita está na hora de começar a dar uma expandida maior aí, porque a gente não é essa primeira experiência nossa aqui no plano terreno, né? E os seres humanos estão se desenvolvendo e a informação é que cada vez mais os serizinhos novos que estão se apresentando vão vir com mais clareza e informação do que eles já vivenciaram. E aí, se os papais não estão com essa mentezinha aberta, vão se surpreender aí com a informação que esses serizinhos vão estar trazendo. Vanessa, deixa eu perguntar. Esse mapa pode trazer alguma informação, assim, que, digamos, uma tragédia. Tem como antecipar isso? E tem como mudar? Mapa não é território. Ou seja, não está descrito exatamente o que vai acontecer. Porque depende de como a gente se comporta diante do que a vida nos apresenta. Então, existem, como você vê, alguns desafios possíveis de serem enfrentados. Agora, se aquilo vai ser uma tragédia, uma morte, um acidente, ou se vai ser uma morte psicológica, isso tudo depende muito do aprendizado. Uma atitude influencia na próxima. Aquilo que a gente faz hoje determina o nosso amanhã. Tá, mas o astro não está influenciando isso? Ele mostra que em algum momento você vai ser chamado a uma percepção. A forma que essa percepção vai se manifestar vai depender de como você está consciente, consciente desses processos da vida. Para pessoas que estão totalmente desconectadas de que isso aqui não é só matéria, o baque pode precisar ser um pouco maior do que se a pessoa já vem caminhando e entendendo a vida, e daí o estímulo, o cutucão da vida não precisa ser tão forte. E daí este é a escolha de trajetória de vida de cada um. Por isso que todo mapa que eu faço, eu converso com a pessoa. Porque quem está ali é importante. Se eu pego um mapa e ele se desenvolve em uma pessoa que tem uma família estruturada,
e aquele mesmo mapa se desenvolve em uma criança sem uma família estruturada, é diferente. Ou seja, o meio influencia. Então, a forma que isso vai se manifestar depende de uma série de fatores. Então, eu pegar e determinar que ali vai acontecer um acidente, principalmente coisas drásticas muitas vezes que acontecem, né? Um acidente que te dá alguma limitação física, por exemplo. Ali mostra que algo te chamaria. Se precisa você levar aquilo, depende de como você está, depende do quão forte a vida vai precisar te chamar para que você tome a consciência. E por isso que é tão valioso a gente andar no caminho do autoconhecimento, para que esses ensinamentos da vida não precisem ser Drásticos. e tão duros. E por mais que eles sejam fortes, a gente entende o que está precisando aprender quando a gente está neste caminho. Então, isso é horóscopo. Isso é horóscopo que faz a gente olhar aonde os astros vão estar se movimentando. E acho que a Silvia pode, como aproveitar que ela tem o horóscopo dela e trazer a experiência não da astróloga, mas de quem está vivendo o seu horóscopo, né, Silvia? Sim, eu então fiz, né, a Vanessa trouxe o meu horóscopo e eu tenho observado a influência do astro no meu dia a dia e tem facilitado muito. Não que as coisas não vão acontecer, mas o meu posicionamento diante das coisas acontecendo, ele se torna melhor. Não quer dizer que eu não vou sofrer um baque, que eu não vou ter sentimentos e emoções, etc. Mas a funcionabilidade, ela se apresenta de uma maneira mais leve. E aí se torna mais fácil para eu poder lidar com situações. E mais uma coisa que eu ia colaborar, e talvez eu tenha falado, mas quando a gente faz, então, não só o próprio mapa, mas do filho, né, dos filhos. No mapa do meu filho Thiago, por exemplo, traz uma percepção sobre um possível comportamento dele em sua vida adulta, né, na sua fase lá construtiva. Se a gente não tivesse esse conhecimento enquanto pais, quando chegasse a vida adulta dele lá, talvez o baque ou a forma, comportamento que eu iria lidar seria: e agora? O que está acontecendo? Vou dar um exemplo aqui, não necessariamente seja, mas o meu filho vai para o mundo e está lá, né, que ele quer pegar a mochila dele e não volta mais para casa, né? Então, assim, quando eu tenho essa informação, não necessariamente que isso vai acontecer desta forma. Porque eu já vou estar conduzindo a vida dele de uma forma que eu já estou sabendo que ele é uma pessoa livre, que ele vai precisar desse movimento, que ele necessita conhecer novos lugares, que ele necessita para a expansão dele, para o crescimento dele. Mas eu não vou criar resistência. Eu e o pai dele, a gente vai conseguir olhar para, hoje ele enquanto criança, mas ele enquanto adulto, de uma forma assim, ok, isso faz parte do trabalho. Já vai trabalhando a emoção. A emoção. Então, você imagina se ele chega lá na vida adulta e ele daqui a pouco, porque os pais não concordam, ou são resistentes, ou são fechados, e estamos trabalhando com ele porque ele tem que ficar no escritório, trabalhando fechadinho ali, e só que aquilo é contra a própria existência dele. Então, ele pode adoecer, ele pode ter problemas, porque eu estou criando a resistência enquanto mãe, enquanto pai. Quando eu sei disso antecipadamente, primeiro nós vamos trabalhar aqui, né? Eu tenho que trabalhar aqui essa aceitação, mas não necessariamente que ele vai sair e não vai voltar mais. Isso não se torna uma verdade. Mas poderia acontecer pela minha própria resistência e quando chegar lá, a situação é diferente. É por aí, né? Sim, assim como a gente vê, porque assim, a gente tem desafios e traços de personalidade que são ditos não comuns e não bons. Todos temos alguns. Todo mundo tem um diabinho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E daí, como condutor, vamos trazer ainda esse aspecto das crianças, né? Porque pais são condutores, né? São condutores daquele ser que tem a energia dele. E daí tu vê ali na criança que ela tem um traço que não é legal. Não é legal mesmo. E a gente pode detectar até traços bem fortes, assim, como psicopatia, como narcisismo, né? Então, se aquele ponto está indicado no mapa, quer dizer que essa pessoa vai agir a partir de um ser narcisista?
ela pode ser educada e conduzida de uma forma a não viver a partir disso. Toda a característica do mapa, existe a possibilidade de você viver ele de uma forma positiva, mais positiva possível ou menos. E aí que está o nosso direito, por isso que não é território, por isso que a gente não tem como determinar. Aquele ser vai escolher lidar com isso de uma forma íntegra ou de uma forma falha. Então, quando o pai detecta, ele já sabe que o filho tem aquele traço e já vai mostrando e conduzindo ele a desenvolver aquilo da melhor maneira possível. E Vanessa, mas agora eu já sou adulto. Meus pais já me educaram, não viram, eu não tive essa formação. A responsabilidade continua sendo toda sua. Você pode trabalhar e a astrologia tem um papel incrível terapêutico, que é te ajudar a entrar no centro da melhor forma possível. Né? Então, tem a possibilidade de a gente viver o nosso mapa de uma forma mundana, podemos dizer assim, que é dessa instintiva, e daí ela vem trazendo os instintos animalescos, porque somos animais, ou através de uma forma elevada. O mesmo mapa tem essas duas versões. Depende de cada um, do meio, da moral, da integridade daquele ser, assim. Então, a gente vê mapas de pessoas que poderiam ser bem destrutivas e não são. Mas essa é uma conduta dela. Uma atenção que precisa ter. Sabe, a gente tem nossos defeitos. E a gente sabe que se a gente não tiver atenção, eles nos tomam. Nos dominam. Nos dominam. Ou seja, eu consigo deixar o diabinho quietinho aqui do meu lado. Na coleira. Né? E dizer, olha só, sim, eu tenho muita raiva disso. E eu tenho raiva e faz sentido eu ter raiva disso. Porém, quando eu lido com isso, eu sou uma pessoa íntegra. Ou seja, a raiva me auxilia a saber que ali eu tenho que dar um movimento, mas o meu movimento não precisa ser agressivo e destrutivo fisicamente, por exemplo. Mas eu simplesmente romper aquela situação na minha vida, aprender a dizer não para algumas pessoas. Porque eu tenho tanta raiva daquela situação e a pessoa me leva àquela situação, então em vez de eu destruir a pessoa para que ela não me traga essa sensação, eu digo não e me afasto desta pessoa. E é a mesma condição apontada no mapa. Então, é o autoconhecimento, né? Então, independente se a gente está conduzindo uma criança ou se a gente está se reorganizando e se reconstruindo, sempre é tempo. Sempre é tempo. Nunca vai ser tarde, né? Olha que oportunidade incrível, então, hoje no programa aqui da Tríade, né? Sobre a influência do eclipse na vida do planeta e na vida do ser humano. Nós estamos, então, encaminhando para o encerramento, né? Passa tão rápido, muito rápido. A Vanessa fica falando que a gente gosta desse assunto e já queria puxar meu mapa, porque mesmo, agora eu quero olhar o que eu tenho na casa 12, já quero saber tudo. A gente já vai entrando nessa energia. E eu preciso fazer um convite, Elaine, que hoje eu vou fazer um movimento do GPS, das emoções. Então, hoje às 19 horas, no Instituto Siame, uma técnica terapêutica que eu desenvolvi, até eu estou comemorando, porque ganhei 10 no trabalho, então, assim, eu tenho que, né, comemorar. Expandir, né, méritos. Parabéns, parabéns. Você vem se dedicando a essa técnica já faz mais de anos, né? Mais de anos. Então, aí eu levei ela para minha pós-graduação, que é dentro da psicanálise em linguagem do corpo. É importante dizer que é em linguagem do corpo, porque é sempre voltada para o que o nosso corpo está falando, né? O que ele está trazendo de manifestação. E aí foi desenvolvida essa técnica que justamente é para facilitar essas mudanças nas emoções, usar o GPS, esse guia maravilhoso que é as nossas emoções que estão dominando. Então, hoje à noite, às 19 horas, eu estou com esse movimento no Instituto Siame, presencial. Para quem tiver vontade, é só chamar no WhatsApp, né? Ou nas redes sociais, aí minha ou do Instituto Siame, que a gente conversa. Muito bem, fica o convite. Fica o convite, né? Vanessa, mês que vem também está de volta conosco, né? Já tem data? Não, né? Não, mas é sempre na primeira quinzena do mês. De maio. De maio. Então será dia 11, que é naquela sábado, semana, né? 11, 12, Isso. sábado, domingo, ou antes, dia 10, sexta-feira.
acho que, deixa eu já organizar aqui. Provavelmente em maio vai ser dia 7 e 8 de maio. Ah, no meu aniversário. É, perfeito, essa data mesmo. Vamos comemorar já. Está feito, então. Então, gratidão, obrigado por esse momento. É sempre bom estar aqui. Sim. Quando as pessoas vêm dar feedback para nós, né? Do programa, eu ouvi o programa, assim, isso aí. Então, se ouviu e gostou, compartilha, porque a nossa intenção é realmente levar essa mensagem, essa informação do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento, de promover esse autoconhecimento, de se olhar com verdade. A gente encontra as pessoas que têm curiosidade, mas não têm vontade de verdade, de olhar para si com aquele intuito de dizer assim, aonde realmente eu posso melhorar, aonde realmente... Então, tem muitas pessoas que chegam que é com a curiosidade. Ok, venham com a curiosidade também, mas a gente sempre está dizendo assim que só a curiosidade não vai bastar. Porque a gente está falando de um trabalho sério, importante, e que no nosso entendimento ele é para a vida toda e ele é o objetivo de nós estarmos aqui, nos conhecermos mais ainda para poder levar essa frequência de amor, de gratidão, de bem-estar, de cura, né? Porque os desafios eles estão realmente aí, já aparecem desde lá do momento que a gente nasce. Não teria talvez graça nessa vida se não tivesse os desafios. A gente sempre diz que a partir do caos que aparecem possibilidades melhores. Então faz parte isso para nós. Então gratidão ouvinte, gratidão Vanessa, Elaine por esse dia, por esse momento. E até a próxima quinta-feira, né? Até mais, satisfação em estar com vocês. Gratidão a todos.